especiais que precisamos fazer em se tratando de grupo sanguíneo. Uma dessas considerações iniciais foi até alguém, eu não lembro quem foi, mas uma menina até comentou, ela perguntou aqui no chat, ela perguntou assim, e a questão do sangue dourado, né? Aí eu disse, não, o sangue dourado é outra história, a gente vai discutir lá na frente. Pronto, o dia de discutir é hoje, porque eu divido os grupos sanguíneos da seguinte forma, eu faço sistema BO, sistema RH, eritroblastose, e depois eu vou para aquelas observações que existem sobre grupo sanguíneo, mas que são especiais. Pronto, então, essas considerações aí, a gente vai começar a falar sobre elas agora. E uma delas é o RH nulo. Tá? O RH nulo, também conhecido como sangue dourado. RH nulo funciona assim. No ensino médio, quando a gente estuda RH, a gente ouve falar o seguinte, o indivíduo tem antígeno RH, nesse caso ele é RH positivo, o indivíduo não tem antígeno RH, nesse caso ele é RH negativo. Tá certo? Beleza? Pronto. É isso que a gente aprende a nível de ensino médio e é isso que é cobrado em provas geralmente. Mas não é só isso. Existe também um outro RH, que é chamado de RH nulo. O RH nulo é o quê? O indivíduo, tá? Ele não apresenta nenhum dos antígenos RH. O RH positivo, na linguagem média, do ensino médio, tem o antígeno RH, tem o fator RH. RH negativo não tem, mas não é bem assim. Não é bem assim. Como é que funciona a coisa de fato? Funciona assim. É o tipo sanguíneo mais raro do mundo, o RH nulo. Tá? Existem apenas 43 casos registrados. 4 deles são no Brasil. Então, daí, tu tem 7 bilhões de pessoas no mundo, 43 pessoas têm o problema. Então, dá para você ter uma ideia da raridade desse fenômeno chamado de RH nulo. O que é que acontece aí? O indivíduo apresenta ausência total de antígenos RH. Ausência total. Ele não tem nenhum antígeno nas hemácias que reflete ao RH. Certo? Olha só. Há 49 antígenos no grupo RH. A gente fala especificamente de um mais importante, que é o RHD. O RHD é o aglutinogênio, é o antígeno mais importante no RH, mas existem 49, tá? Certo? Não. O indivíduo RH negativo, certo? Ele não tem o RHD, que é o detectável mais claramente, nos exames, aquela coisa toda, o que vai definir a classificação do grupo, RH positivo e RH negativo, tá? Mas existem outros 48 antígenos, onde muitos destes 48 antígenos existem no indivíduo RH negativo. Entendido? Ah, Billy Paul, então quer dizer que o indivíduo RH positivo apresenta antígenos RHs, isso, apresenta antígenos RHs. Indivíduo RH negativo também apresenta antígenos RHs, só que numa quantidade reduzida. E o indivíduo RH nulo não apresenta nada. Ele é zero de antígeno. Dos 49 antígenos RH existentes, o nulo não tem nenhum. E o interessante é que a ausência de todos os antígenos RHs, que o indivíduo RH nulo não apresenta, o sangue tem um aspecto dourado e não um aspecto avermelhado como é de costume no sangue. Entendido? Então, essa é a questão do chamado RH nulo. Ele não apresenta nenhum dos antígenos referentes ao RH. Tanto os antígenos para RH negativo, como os antígenos para RH positivo. Entendido? Ficou claro aí a situação para você? Certinho ou não? Aí, o que ocasiona isso? O que ocasiona isso é uma mutação genética. Tá? É uma mutação genética que existe na espécie humana. Tá? E o indivíduo portador dessa mutação, os genes, na verdade, eles são silenciados. Aí, consequentemente, ele não consegue produzir nenhum dos antígenos do fator RH. Casamentos consanguíneos também contribuem.
A gente sabe que casamento consanguíneo, tá? E ele gera impacto genético se existem dentro da família anomalias. Então, se eu tenho uma família, claro, que é uma família extremamente rara, mas se eu tenho uma família dessa aí, com caso de indivíduo RH nulo dentro da família, então, se eu tenho um casamento consanguíneo, entre indivíduos pertencentes a essa mesma família, então as chances de eu produzir indivíduos filhos com RH nulo, ela aumenta consideravelmente. Entendido? Então essas são as duas situações que ocasionam a questão do RH nulo. Qual é a vantagem do RH nulo? Ele é compatível com qualquer grupo RH. Então você pode pegar um indivíduo que tem sangue de RH nulo, ele pode ser doador para qualquer grupo RH, positivo ou negativo, não gera nenhum problema. Entendido? Então, isso aí. Agora, a desvantagem, anemia crônica, o indivíduo tende a desenvolver uma anemia que é crônica, que é clássica, não tem como resolver, porque é uma questão genética que envolve a anemia dele. Tá? Por quê? A condição de RH nulo faz com que as suas hemácias apresentem uma certa fragilidade. E aí o que é que acontece? Existe um órgão no seu corpo que é chamado de baço. Você já deve ter ouvido falar no baço. O baço, ele tem função marcial. O que é função marcial? Destruir hemácias. É isso que o baço faz. Então, o baço, hemácias com defeito, ele destrói. Hemácias falhas, com problemas, ele destrói. Hemácias velhas, ele destrói. Entendido? Então, a função dele é fazer isso aí. Ele destrói hemácias. E a medula, consequentemente, produz hemácias novas. As hemácias são células lábeis. Elas duram de 90 a 120 dias. Percebido certinho? Então, a cada 120 dias, o sangue renovou. Ele vai sendo renovado o tempo todo, o tempo inteiro, o tempo todo. Tá certo? Então, essas hemácias do indivíduo de RH nulo, elas têm uma certa fragilidade, então o baço está constantemente destruindo essas hemácias para que elas sejam substituídas por hemácias novas. Então, a primeira situação sobre as considerações especiais de grupo sanguíneo é em relação ao RH nulo. Então, agora você já sabe que o quê? Quanto ao RH, eu tenho o indivíduo RH+, que é portador de antígenos RHs. Tá? Eu tenho o indivíduo RH-, que também possui antígenos RH, mas numa quantidade reduzida, e ele não apresenta o antígeno RHD, que é o antígeno mais importante no RH, e o RH nulo, que não tem antígeno nenhum. Então, na verdade, são 3 modelos de RH. Não se fala tanto no RH nulo, não se explora tanto a questão RH nulo, até mesmo em provas. Por quê? Porque a raridade é muito, muito grande. Então, você tem o quê? 43 casos registrados mundialmente, 4 casos específicos registrados no Brasil. Então, a raridade é grande demais aí quando se trata de RH. A outra coisa importante para a gente, tá certo? É o sistema MM. Pronto. Existe o sistema ABO, existe o sistema RH e existe o sistema MM. No sistema ABO, você tem os fenótipos grupo A, grupo B, grupo AB e grupo O. No sistema RH, você tem os fenótipos RH positivo e RH negativo. No sistema MM, você tem os fenótipos grupo M, grupo MN e grupo M. Tá certo? RH é uma herança mendeliana simples por dominância completa. Não é isso mesmo? Certinho? O indivíduo que tem Rzão, ele será RH+. O indivíduo que tem Rzinho em dose dupla, ele será RH-. O sistema de classificação ABO é um caso de codominância. Tá? Os genes que determinam o caráter, eles são codominantes entre si. Dominantes apenas em relação ao gene Izinho. Mas um indivíduo que tenha IA e IB no seu
genótipo, ele apresentará grupo sanguíneo AB. O gene IA irá induzir a produção do antígeno A, o gene IB irá induzir a produção do antígeno B. Então, o indivíduo será de grupo AB, caracterizando a codominância. RH por dominância completa, ABO por codominância. O sistema MN também é um caso de codominância. Você tem aqui o fenótipo grupo M, antígeno possui antígeno M. Grupo MN possui antígenos M e antígeno M, e o grupo N possui antígeno M. Belezinha? Pronto. Como é que funciona, então, sem interferência em transfusões? Tá? Ele não interfere a nível de transfusões, tá? Nesse sistema aqui. E aí, como é que fica a genética dele aí? Eu tenho os dois genes, o gene LM e o gene LN, que são codominantes entre si. Indivíduo homozigoto para o gene LM, LN-LM, ele pertencerá ao grupo sanguíneo M. Indivíduo LM-LN, grupo sanguíneo MN, e o indivíduo LN-LN será do grupo sanguíneo N. Pronto, então isso aí é sobre o sistema MN. Não é tão discutido quanto os outros, exatamente porque não tem importância relativa a nível de transfusões sanguíneas, tá certo? Agora, é muito utilizado na área criminal para testes de exclusão de paternidade. Lembre-se disso aí. Teste de grupo sanguíneo é para excluir pai, não é para afirmar quem é pai. Tá? Ok? Por exemplo, uma mulher de grupo O que tem um filho do grupo A, tá certo? Se a pessoa que ela acusou de ser o pai for do grupo sanguíneo B, o indivíduo do grupo B jamais pode ser pai de uma criança A com uma mãe O. Então ele é o quê? Excluído da paternidade. Aí, quem pode ser do grupo, pode pai da criança? Um indivíduo, por exemplo, do grupo A. O indivíduo do grupo A pode ser pai de uma criança A com a mãe O. Mas que indivíduo do grupo A? Todos. Qualquer um que seja do grupo sanguíneo A pode ser pai de uma criança A com uma mãe O. Aí, para definir, digamos, entre 10, quem é o cara, aí tem que se fazer teste de DNA para definir. Então, por isso que grupo sanguíneo exclui. Quando não existia teste de DNA, qual era o teste que se fazia para excluir? Era teste de grupo sanguíneo, ABO e MN. Se por MN o cara não foi excluído e por ABO ele não fosse também excluído, ele teria que pagar a pensão, porque não existiam testes mais aprofundados que fossem capazes de afirmar se o indivíduo é ou não, ok, pai de uma criança. Hoje em dia, isso não existe mais. Tá? Não. Essa notação é convenção. Foi convencionado assim, entendeu? A notação nos grupos sanguíneos dos genes foi convenção. Convencionou-se que o gene dominante para RH+, seria chamado de Rzão e o seu alelo recessivo de Rzinho. Foi uma convenção. Assim como no ABO, né, IA, IB e Izinho. IA e IB é a notação, tá certo? O maiúsculo e o minúsculo é o que define a recessividade ou a dominância. No caso do grupo sanguíneo LM, é um caso de codominância e a notação foi dessa forma aí. Todos os genes com letras maiúsculas, mas é um caso de codominância, ok? Os genes LM e LN, não há entre eles relação de dominância. Tá? Por quê? Porque eles são codominantes entre si, atuam igualmente. Tá certo? Atuam igualmente. Não é isso? Olha lá. O indivíduo do grupo MM, ele possui antígeno M e possui antígeno N. Ele tem os dois antígenos. Ora, se ele tem os dois antígenos, no genótipo dele ele tem os dois genes. O gene LM e o gene LN. Por isso que ele produz os dois antígenos, o antígeno M e o antígeno N. Por ser um caso de quê? De codominância, não havendo relação de dominância entre os genes. Há um recessivo? Não há. Aqui no caso do LM, não, porque aqui eu só tenho dois genes. Grupo sanguíneo é um caso de polialelia.
Na polianelia, existe um gene recessivo lá no meio da jogada. Aqui não. Aqui não há. Aqui eles são totalmente codominantes entre si. Tá certo? Belezinha? Certinho? É herança por codominância. Nesse caso aqui do LM. A outra consideração importante que precisamos fazer sobre os grupos sanguíneos é a determinação antigênica do ABO. Como é que é feita essa determinação? É uma questão que cai em prova, né? Caiu uma questão recentemente, aí, há 1 ano, 2 anos, tá? Falando sobre isso aí. Como é que funciona a determinação antigênica ABO. Então, presta atenção, tá? É um detalhe muito, muito importante, esse detalhezinho aqui. Eu coloquei dentro de um quadrozinho especial e é o seguinte, pronto. Existe um gene que está envolvido na determinação de grupo sanguíneo ABO. Esse gene é chamado de gene H, gene Hzão. Hzão por ser um gene dominante. Entendido? Certo ou não? Então, existe esse gene aí. Esse gene Hzão, que é um gene dominante, tá? Ele induz a produção de um antígeno que está envolvido com a determinação ABO, que é chamado de antígeno H. Quem são os antígenos ABO? Antígeno A e antígeno B. Esses são os antígenos clássicos para ABO. Mas tem um antígeno que é considerado um antígeno precursor. Esse antígeno precursor é o antígeno H. Sua produção é induzida pelo gene Hzão, que é um gene dominante. Sendo assim, tá? Olha lá. Ele é precursor dos antígenos A e B. Se o indivíduo for Hzão, tiver o gene H em homozigose, ou tiver o gene H em heterozigose, caso ele seja Hzão, Hzinho, ele irá produzir o antígeno H. Beleza? Agora, se o indivíduo for Hzinho, ele não irá produzir o antígeno H. Então, o gene H induz a produção de um antígeno chamado de antígeno H, que é o precursor dos antígenos A e B, que são os antígenos que definem os grupos sanguíneos ABO. Tá claro até aqui? Ok? O gene H é um gene dominante, tá? Que induz a produção do antígeno H, que é um antígeno precursor, ou antígeno que é usado como matéria-prima para fazer antígenos A e B. Se o indivíduo for portador do gene Hzão, ele irá produzir o antígeno H. Mas se ele for recessivo, Hzinho, ele não irá produzir o antígeno H. E aí, olha só. Pronto. O gene IA, claro, o indivíduo tem o gene Hzão e ele pode apresentar também no seu genótipo o gene IA. Esse gene IA, o que ele faz, na verdade, é produzir uma enzima, uma proteína enzimática. Essa proteína enzimática é chamada de enzima A, chamamos de enzima A. Essa enzima A, ela catalisa, tá? O gene B produz a enzima B. A enzima A faz uma reação de catálise no antígeno H. E aí transforma o antígeno H em antígeno A. Tá? Ele não é um antígeno precursor? Isso. Ele não é um antígeno matéria-prima? Sim. Então, ele sofre uma reação química de conversão. Tá? Ocorre aí algumas mudanças específicas da estrutura desse antígeno H e, consequentemente, ele passa a ser o antígeno A. Aí, o indivíduo portador do antígeno A será, então, do grupo sanguíneo A. Não é isso mesmo? Pronto. Foi definido, então, o ABO desse indivíduo. O gene IB, que é outro gene, que interfere na determinação ABO, ele produz uma enzima, que é a enzima B. A enzima B atua no antígeno H, convertendo o antígeno H em antígeno B. Pronto, é assim que acontece o fenômeno, a determinação, a delimitação. E aí você tem o quê? O indivíduo portador do antígeno B, ele é então do grupo sanguíneo B. Foi feita a determinação dos grupos sanguíneos ABO. Entendido? Então, muito bem. A definição, repetindo, a definição do sistema ABO envolve um antígeno precursor que é chamado de antígeno H. A produção desse antígeno envolve um gene dominante
chamado de gene Hzão. Indivíduos homozigotos ou heterozigotos para o gene Hzão vão produzir o antígeno H e o recessivo não vai produzir o antígeno H. Os genes IA e IB produzem uma enzima A ou enzima B. A enzima A converte o antígeno H em antígeno A enzima B converte o antígeno H em antígeno B. E aí definindo o sistema de classificação de grupo sanguíneo ABO. Ok? Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver o que é. Quem é do grupo O é Hzinho. Quem é do grupo O, né, o O verdadeiro é Hzinho. Tá certo? Beleza? Não. Não é considerado um caso de epistasia, não. Certo? É um caso de herança realmente mendeliana simples. Tá? Eu tenho um exemplo aqui para a gente ver. Certo? Beleza? Olha só. Certo? Vamos lá. Aí você vai entender melhor o que é o O verdadeiro, o que é o O falso. Tá? Aí, o que é que acontece então? Pronto. Baseado nisso aqui, baseado nessa determinação antigênica ABO, existe um problema relacionado ao ABO que é conhecido como efeito Bombaim ou falso O. Pronto, esse é o probleminha aí. Por que acontece o efeito Bombaim ou falso O? Por causa dessa determinação genética ABO que envolve esse antígeno H. O efeito Bombaim, ok, ele afeta cerca de 1% da população mundial. Mais comum em Bombaim, na Índia. Por isso que ele recebeu o nome de efeito Bombaim, porque ele é muito presente na Índia. Acredita-se até que essa mutação, esse problema, ele surgiu primeiramente lá. Então, veja só. Você observa o fenômeno entre casais do grupo sanguíneo O que têm filhos pertencentes aos grupos sanguíneos A ou B. Tá? Por quê? A gente viu que o indivíduo de grupo O, ele é izinho geneticamente, não é? Case-se com outro indivíduo do grupo O, que também é izinho geneticamente. Aí, quando há o casamento entre eles, surge na prole indivíduos de grupo sanguíneo A ou indivíduos de grupo sanguíneo B. Ora, se um casal de grupo sanguíneo O tem filhos legítimos de grupo sanguíneo A ou B, então aí, amigo, explicitou um caso de efeito Bombaim. Existe outra maneira de identificar efeito Bombaim, Billy Paul, sem ser pelo casamento? É só pelo casamento que quando dá o problema aí tem efeito Bombaim? Não, isso claro que existe. Por quê? Quando você faz doação de sangue, então você vai no hemocentro, você faz doação de sangue. Coleta-se a sua amostra de sangue. Esse sangue ele passa por toda uma bateria de exames. Os exames normais para grupo sanguíneo e os exames chamados de exames especiais para grupos sanguíneos. Tá? Esses exames especiais é para detectar se você é RH nulo, é para detectar se você é um caso de efeito Bombaim. Então, são os exames especiais. Antes de eu colocar o sangue para doação, eu preciso averiguar tudo nele. Inclusive, as doenças sanguíneas. Né? Se tiver hepatite, eles fazem teste para hepatite, eles fazem teste para HIV, independentemente de qualquer coisa. Às vezes você faz uma entrevistazinha, mas eles nunca confiam na entrevista. Tá certo? Então, eles vão pegar o sangue, ele vai passar por uma bateria de exames para poder você mandar para o hospital ou para o banco de sangue, para o sangue ficar disponível para doação. Ele só vai ficar disponível para doação depois dessa bateria de exames. E é feita todas as baterias de exames, entendido, para referente a grupo sanguíneo. Tanto para as doenças sanguíneas, como os exames normais de classificação de grupo e os exames especiais, para verificar se são casos especiais, de RH nulo, de efeito Bombaim, desse tipo de coisa, que tem exames específicos para identificar isso. Certo? Então, na prática é feito assim. E Billy Paul, se faz um exame desse aí descobre alguma coisa no sangue do indivíduo, o que é que acontece? Você será notificado. Ok? Qual é a forma mais barata de você fazer exame de tudo relacionado a sangue? É você ser doador.
Você faz a doação de sangue, o seu sangue vai passar por uma bateria de exames. Se for detectado algum problema, entendido? Você será notificado. Isso é constitucional. É obrigatório pelos órgãos que operam com questão de doação de sangue lhe avisar. Se você fez uma doação de sangue, não recebeu nenhum comunicado de um órgão da saúde de alguma coisa, é porque o seu sangue está normal. Entendeu? Não tem problema nenhum com você. Você só é notificado se haver algum caso lá. Por exemplo, se for identificado que você é um RH nulo. Eita, cara, esse cara é RH nulo. Você será notificado, será chamado para conversar com o pessoal a respeito disso. Se for efeito Bombaim, mesma coisa. Entendeu? Mas se não tem nada, então pronto. Não tem nada, não precisa dizer nada. Delia, eu sou doadora daqueles que... Deixa eu ver aqui. Deixa eu começar do começo aqui. Eles não... Sim, exatamente. Né? Eles não, a entrevista, eles fazem a entrevista por uma questão formal, mas ele não pode confiar naquela entrevista, até porque o indivíduo pode mentir na entrevista. Né? Ele pode dizer que não tem uma hepatite e teve, porque o indivíduo que tem hepatite, ele não pode doar sangue. Mas o indivíduo quer doar sangue, né? Ele botou na cabeça que ele quer, porque aquela coisa toda e tal, ele quer fazer, mas não pode. Porque se o indivíduo que teve hepatite, na hora da entrevista, ela perguntou para você, teve hepatite, tive hepatite, pronto, está dispensado, entendeu? Não tem interesse. Por quê? Porque o indivíduo com hepatite, certo? Beleza ou não? Vírus, eles não são destruídos no organismo. Não se destrói vírus no organismo. Os organismos, eles são neutralizados por ação de anticorpos. Os anticorpos, eles são produzidos mediante o antígeno que o vírus apresenta na sua capa de proteína, no seu capsídeo. Tá certo? Beleza ou não? Por exemplo, vamos pegar o que está sendo falado agora na moda, que é o coronavírus. Tá? O coronavírus tem uma proteína de superfície, que é chamada de proteína spike. Então, na capa de proteína que envolve, ele é um vírus de RNA positivo, tá? O vírus coronavírus, tá? E ele tem uma capa de proteína lá, e nessa capa de proteína que ele tem, que é o capsídeo viral, dentro do capsídeo viral tem um segmento de RNA, que é o código genético do vírus, né? Que é traduzido em proteínas específicas do vírus pelas células que ele ataca, né? No processo de reprodução, tá certo? Então, ele tem essa proteína lá, uma proteína chamada de spike. Essa proteína é que é a proteína antigênica do vírus coronavírus. Okay? Essa proteína antigênica aí, tá certo? Ela tem afinidade por uma proteína de células do sistema respiratório, uma proteína chamada de ACE2. ACE2, tá? Enzima conversora de angiotensina, ACE2. ACE, enzima conversora de angiotensina. Tá? A angiotensina é uma proteína específica de regulação de pressão arterial. Essa mesma proteínazinha existe como receptor lá nas membranas do sistema respiratório. Então, a proteína spike do coronavírus se associa a essa proteínazinha para entrar. O que o seu organismo faz contra esse vírus? Produz anticorpos contra a proteína spike. No momento que o vírus entra em contato com o seu organismo, que o sistema de defesa imunológico detecta, identifica a presença dessa proteína spike, que é o antígeno do vírus. Produz anticorpo contra. O que o anticorpo faz? O anticorpo se liga ao antígeno e bloqueia o antígeno, bloqueia a proteína spike. O vírus continua lá, mas o anticorpo está bloqueando a proteína spike antigênica do vírus. Ora, com a proteína spike bloqueada, ele não vai conseguir absorver as estruturas celulares para penetrar. Se ele não fizer isso, ele não reproduz. Se ele não reproduzir, não houve nada. Não houve nada. Entendeu como é? Funciona assim. Vírus funciona desse jeito. Tá? Ou seja, o que é que você fez, na verdade? Em linguagem simples, o que é que você fez? Você encheu a fechadura de palito. A fechadura da porta. Você pegou um monte de palito de dente, enfiou dentro da fechadura, quebrou os palitos, foi enfiando, quebrando e botando lá. Pronto. Você vem com a chave não encaixa. Se a chave não encaixar, a fechadura não abre.
A proteína spike do vírus está bloqueada, ele vai acoplar na ACE2 da célula do sistema respiratório, não consegue acoplar. Então, consequentemente, ele não absorve na célula. Consequentemente, ele não entra na estrutura celular. Consequentemente, ele não reproduz. Se ele não reproduzir, não. Acabou o problema. Então, é isso que acontece. Então, o que é que se vai fazer? A vacina induz, então, essa proteína spike no seu organismo para que, com ela, o seu sistema seja induzido a produzir o anticorpo anti-Covid. Certo? Você tem o Covid-19, tem a proteína, e tem o anti-Covid ou anti-spike, para identificar a proteína que ele... o sistema é esse. O sistema é esse aí. Tá certo, amigo? Isso. Aí o que acontece? O indivíduo teve hepatite. Ele ficou bom da hepatite, tá? Mas ele tem o vírus da hepatite no sangue circulante. E ele tem anticorpos contra esse vírus que ele contraiu no sangue circulante. O vírus está neutralizado. Pronto, show de bola. Esse sangue desse cara aí, ele cedeu sangue numa doação, e aí esse sangue foi parar numa pessoa que nunca teve hepatite na vida. O que é que vai acontecer? Ele recebe o sangue cheio de vírus de hepatite, também com anticorpos, mas esses anticorpos não são dele. O que é que o sistema de defesa dele vai fazer? Vai produzir anticorpos contra o vírus e vai produzir anticorpos contra os anticorpos. Termina o quê? Esses anticorpos que estavam bloqueando o vírus sendo destruídos pelo sistema de defesa imunológico do paciente que recebeu sangue com vírus de hepatite. Aí esse vírus agora o quê? Está solto, está livre. Aí ele vai passando por uma célula do fígado, adere lá, absorveu, pronto. Ele injeta o ácido nucleico dele e inicia esse processo de reprodução. Daqui a pouco o cara está com hepatite. Então, quem teve hepatite não pode doar sangue. Então, eles fazem entrevista formal, até para deixar o paciente mais à vontade, aquela coisa toda, tal. Se você é doador de carteirinha, tem problema. Eles já conhecem você, já sabem, você é credenciado, então não tem muito protocolo. Tá? Mas eu chego lá pela primeira vez na vida para fazer isso, então tem sempre aquela conversa preliminar. Belezinha? Eu sou doadora plaquetas. Quem é doador? Pode sempre ouvir esse cara que teria de ter uma veia calibrosa. Deila, sinceramente, eu não sei te dizer. Essa história da veia calibrosa, certo? Eu não sei qual é a relação com plaquetas e tal. Sinceramente, eu não sei dele. Eu posso dar uma verificada nisso aí e te digo depois. Tá, eu agradeço. Eu só perguntei porque quando meu irmão precisou ir, aí pediram para ele doar a plaqueta, porque a veia dele era calibrosa, mas ele disse que não ia doar não, que tinha medo. Mas não tem nada a ver, né? É um medo sem fundamento. Sinceramente, eu não sei te dizer qual é a relação, entendeu? Mas eu vou anotar aqui nas minhas anotações e eu vou pesquisar e te digo. Na próxima aula eu trago essa situação aí, beleza? Obrigada, professor. Nada, querida. Beleza, show de bola. Certo, amigos? Então, a situação é essa aí, do efeito bombainho falso on. Legal? Aí, muito bem. Mecanismo, né? O mecanismo do falso O. Como é que funciona? Olha lá. Eu tenho aqui um casal de grupo sanguíneo O. Tá certo? Só que um deles tem o seguinte genótipo. IA traço. O traço é porque tanto faz se é homozigose ou heterozigose, não interessa para mim. Tá? IA traço. Agora, é Hzinho. O indivíduo é recessivo para o gene H. Ele é Hzinho. Tá certo? Muito bem. Esse outro indivíduo aqui, ele é Izinho, Hzinho. Ele apresenta o antígeno H. Ok? Apresenta o antígeno H. Esses dois indivíduos aqui, eles se casaram. E aí, o que aconteceu? Tá? Esse cara aqui é o falso O. Esse indivíduo aqui. Por quê? Ele tem o gene IA, que induz a produção da enzima A, que atua no antígeno H, convertendo o antígeno H em antígeno A. Mas ele não produz o antígeno H, porque ele é recessivo. E vai aparecer a enzima de conversão, mas não tem o substrato de atuação da enzima, que é o antígeno H.
Então, ele não consegue produzir, embora tenha o gene, o antígeno A. Resultado, se ele não apresentar antígeno na hemácia, quando ele faz um exame normal, um exame comum de teste de grupo sanguíneo, ele vai dar fenótipo o quê? Fenótipo O. Só que ele é fenótipo O, mas o genótipo dele é outro. O genótipo dele é para grupo A. Tá? Mas ele não apresentou também o fenótipo correspondente, porque ele tem o gene Hzinho em dose dupla, que induz a não produção do antígeno H. Então, esse cara aí é um caso de falso O. Mas ele se casou com uma mulher, digamos assim, que essa mulher é O verdadeiro, tá aqui, ó, ela é O verdadeiro. Beleza? E aí, no cruzamento, o que aconteceu? O indivíduo filho recebeu o gene IA, vamos chamar isso aqui de pai, e recebeu o gene Izinho da mãe. Ok? Recebeu o gene Hzão da mãe e recebeu o Hzinho do pai. E aí ele ficou, ó, Izinho, Hzão, Hzinho. Ora, o indivíduo Izinho, Hzão, Hzinho, pela presença do gene Hzão, ele vai produzir o antígeno H. Pela presença do gene IA, ele vai produzir a enzima A. A enzima A irá converter o antígeno H em antígeno A. Ele será, então, fenotipicamente também do grupo sanguíneo A. Beleza. Só que é filho de pais O. Então, um dos pais, o pai ou a mãe, será o quê? O falso. Quando surge uma situação desse tipo, isso aqui já deu até separação de casal, já deu confusão anteriormente, hoje mais não. Né? Mas já houve casos até desse tipo aí. Quando eu comecei a ser professor, né, eu comecei a ser professor por volta de 1985, né, mais ou menos, quando eu entrei na faculdade, faz tempo pra caramba. Tá certo? E aí aconteceu uma situação estranha comigo, que eu estava dando grupo sanguíneo lá numa sala de aula, aquela coisa toda e tal, tá? Não envolveu o efeito bombainha a questão, mas eu estava dando lá e, claro, né, a gente já estudou genética ABO aqui e sabe que indivíduo O é izinho, casa com indivíduo O que é izinho, não pode ter filho de outro tipo de sangue. E aí uma menina na sala de aula disse, pô, eu sou do grupo A, professor, meus pais são do grupo O, e tal e tal. E essa menina, ela ficou conturbada com essa história, foi para casa e pressionou os pais dela. Entendido? E aí, cara, aí foi o rolo. Esse negócio veio parar na escola. Eu estou dando aula, a direção manda me chamar, eu saio, vou lá na sala da direção. Quando eu chego, tá a menina, o pai e a mãe da menina. Quando eu entrei, eu chego, gelei. Eu digo, vige, cara, qual foi o problema? E aí a gente conversou lá, eu expliquei aquela coisa toda, mas na verdade a menina era a filha adotiva deles. Né? Eles tinham adotado essa menina quando era, mas nunca tinham dito para ela, nunca tinham falado para ela essa situação da adoção. Aí a menina descobre, entendido, numa aula de biologia, aí, meu amigo, criou um problema entre eles lá por causa disso aí, entendeu? E eu saí da sala aliviado, porque eu fiquei pensando, cara, imagine se não tivesse sido isso, né? Digamos que a mãe dela tivesse tido essa menina com outro, né? Já casada com meu amigo, pense na confusão que seria agora. Tá certo? Por isso que a verdade sempre é melhor do que qualquer coisa, né? Já a menina descobri que era adotada nessa brincadeira e foi pior ainda, né, Bonete? Pior ainda, né? Pior ainda a situação, tá certo? Mas são coisas que acontecem, né? Deus te livre. Foi bom para a moça, né? Mas aí, se fosse outra situação, né? Você ia ficar na calça justa, né? Como se diz, né? Diante desse tipo de coisa. É por isso que aula de genética sempre, quando eu vou fazer aula de genética, principalmente sobre grupos, sempre tem essa coisa. Hoje em dia, nem tanto, porque o conhecimento hoje é muito mais difundido. A aula de genética é reveladora. Mas hoje em dia não tem tanto esse tipo de problema, porque o conhecimento é tão difundido. Naquele tempo, bicho, que eu estudava, que eu fazia ensino médio, meu amigo, para a gente conseguir um livro, cara, era um sufoco. Não existia internet, não existia nada. A informação hoje é muito fácil.
Tá? Todo mundo hoje tem um amigo que sabe tudo, né? É o google.com.br. Qualquer coisa que você quer saber, você pergunta para ele e descobre. Entendeu? É uma das maiores fontes de pesquisa. Naquele tempo não tinha, cara. Não tinha. O conhecimento era muito mais complicado. O conhecimento era coisa de elite. Hoje em dia, não. Qualquer um tem acesso fácil ao conhecimento aí. Certo, galera? Então, tirar xerox, anotar no lugar. Ah, meu amigo, é um sufoco estudar naquela época, entendeu? A época boa de estudar é hoje. Hoje, pô, vocês, cara, têm todas as condições aí de estudar o que quiser, do jeito que quiser. É muito fácil. A informação na palma da mão, cara. Tu tem a informação do mundo na palma da tua mão. Tu já parou para pensar o que é isso? Cara, é um poder muito grande que a pessoa tem. Sim, mas voltando para cá, entendido a questão aqui da definição do grupo sanguíneo, certo? Belezinha? Então, funciona assim, certo? Como se chama isso? Efeito Bombaim. Então, sempre que você se deparar com uma situação, uma questão que é comum, o cara falando de pais de grupo O, que tem filhos diferente de O, geralmente acontece grupo A ou grupo B, tá? Então, está relacionado com o efeito Bombaim. O efeito Bombaim, entendido? Por ter um anticorpo anti-H no plasma, só pode receber transfusão de doador também de fenótipo Bombaim. Então, é importante se ter um exame, se fazer um exame sanguíneo para verificar se o indivíduo é efeito Bombaim ou não. Tá? Por quê? Porque ele pode acarretar um problema. Muita gente já teve determinados problemas na transfusão por causa disso aí. Tá? Porque ele não produz o antígeno, mas ele produz o anticorpo anti-H. Tá certo? Ele produz o anti-H. E esse anti-H, cara, é produzido em massa, em grande quantidade, uma quantidade acima, entendeu? E aí o que é que acontece nesse caso? Se ele recebe sangue de uma pessoa que tem antígeno H, na situação normal esse antígeno existe, então ele pode ter uma reação de aglutinação que leve a problemas lá no paciente. Pronto, beleza? O que é isso aqui que a gente viu aqui hoje? Tá? Nós vimos as situações especiais envolvendo grupos de sangue. Nós estudamos as situações clássicas, entendido? De sistema BO e de sistema RH, e aqui são as situações especiais. RH nulo, determinação antigênica para sistema BO, sistema MM e efeito Bombaim. Pronto. De posse disso, você está completo aí, você está completinho a respeito de estudos de grupos sanguíneos. Belezinha? Certo? Completa-se aí. Muito bem, vou pegar aqui, vou descompartilhar essa tela para a gente fazer alguns exercíciozinhos, né? Começar a fazer alguns exercícios. Eu coloquei uma lista relativamente simples desta vez, entendido? Mas aí, nas próximas listas que eu vou fazer, a gente vai aprofundando um pouco mais, né? Aquela história do simples para o mais complexo, né? Para ficar melhor de entendido. Deixa eu ver aqui, onde é que está? Deixa eu pegar aqui o nosso bioese pós-aula, né? Bioese pós-aula. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Tá aqui. Bioese pós-aula. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir, beleza. Deixa eu compartilhar agora. Vamos lá. Show. Aí, beleza. Pronto, tá aí, né? Você recebeu uma lista aí, você deve estar com ela em mãos, que é uma lista BioRev Intensivão Genética Geral. Pronto, é essa listazinha aí que a gente vai trabalhar hoje aqui, belezinha? Pegando aí pela questão de número 1, certo? Questão de número 1. Olha só. Os seguintes conceitos genéticos foram escritos por um aluno que estava com dúvidas sobre a matéria e que pediu a um professor qualificado que os conferisse. Item 1. Os genes em um mesmo cromossomo tendem a ser dados juntos e são denominados de genes ligados. Nós não estudamos linkage ainda, não estudamos genes ligados ainda, tá? Mas eu achei salutar passar essa informação para você, o que eu quero passar hoje para você, que é o seguinte, olha só. Uma coisa que o aluno confunde muito: genes ligados e segregação independente. Pronto.
Por sinal, alguém essa semana me mandou até no WhatsApp aqui, perguntando sobre isso, né? Que ele não compreendeu no texto de uma questão lá e ele ficou naquela dúvida sobre ligado e segregação independente. Vamos entender hoje, tá, o que é que significa isso aí. Vamos lá, vamos para a resolução aqui desse item 1 dessa alternativa aí. Olha lá. Vamos imaginar que você tem um indivíduo dihíbrido. Um indivíduo dihíbrido é um indivíduo duplo heterozigoto. Tá? Qual a constituição genotípica dele? Ele é um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho. Ele é dihíbrido, duplo heterozigoto, azão, azinho, bezão, bezinho. Eu estou analisando aqui duas características ao mesmo tempo. São duas características em estudo. Duas características em estudo, aplica-se a segunda lei de Mendel, que chama-se lei da segregação independente. O que é que Mendel dizia? Os genes, tá, eles segregam-se independentemente uns dos outros. Pronto, isso é o quê? Segunda lei mendeliana. Tá? Mas essa lei, ela tem restrição, ela tem uma observação. Tá? Para que isso seja do jeito que Mendel disse, os genes têm que estar em segregação independente. Se não tiver, a lei não vale, que é o caso de que genes ligados. Se os genes estiverem ligados no mesmo cromossomo, então eles não vão se segregar de modo independente, de acordo com o que é previsto na segunda lei de Mendel. Beleza? Como assim, Bilipô? Vamos lá. Eu tenho um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, genes ligados. Está aqui, ó. O par de cromossomos e a constituição genética. O que é que você vê aqui? Você vê que eu tenho aqui o par de alelos azão, azinho, no mesmo locus, ok? O par de genes bezinho, bezão, no mesmo locus, só que em outro lugar, porque são dois locus independentes aí. Só que eu percebo o seguinte, ó, o indivíduo é de constituição genética azão, azinho, bezão, bezinho, ó, o gene azão e o gene bezinho estão em um cromossomo, o gene azinho e o gene bezão estão no outro cromossomo homólogo que forma par. Quando esse indivíduo aqui produz os gametas dele, o que é que acontece na produção de gametas? Esse cromossomo azão, bezinho vai para um gameta, esse cromossomo azinho, bezão vai para o outro gameta. Esse indivíduo produz dois tipos diferentes de gametas. Um gameta azão com bezinho e um gameta azinho com bezão. Pronto, são esses os gametas que esse indivíduo produz, tá? Porque os genes estão ligados. Embora ele seja um indivíduo dihíbrido, um indivíduo para dois caracteres, duplo heterozigoto, ele só produz dois tipos diferentes de gametas. Jamais esse cara aqui, nessa situação aqui, ele não vai produzir gameta azão com bezão e azinho com bezinho, a não ser que ocorra um cruze, over, na célula. Sem cruze, ele só vai produzir dois tipos diferentes de gametas. Então, nesse caso, eu tenho uma situação de genes ligados. Tá? A outra situação é essa aqui. Ó. O indivíduo tem a mesma constituição genética, azão, azinho, bezão, bezinho, mas os genes estão em segregação independente. Então, é muito comum você pegar a questão e o cara dizer, né, mosca, asa vestigial, asa longa, corpo cinza, corpo preto, os genes estão em segregação independente, cruzando o indivíduo assim com o indivíduo assado, você obteve não sei o quê, e agora eu quero saber isso aqui. Pronto. Tá? Mas o cara citou na questão que os genes estão em segregação independente. O que significa os genes estarem em segregação independente? Significa isso aqui, ó. Ok? Cada gene está em um cromossomo independente e não no mesmo cromossomo. Tá? Então você tem aqui, ó, o par de cromossomos homólogos azão, azinho e o par de cromossomos homólogos bezinho, bezão ou bezão, bezinho. Mas você tem um gene em cada cromossomo. Aí é segregação independente. Quando esse indivíduo vai produzir gametas, o que é que acontece? Ele vai produzir 4 tipos diferentes de gametas. Ele vai produzir um gameta, ó, azão com bezinho, tá certo? Azão com bezão. Vai ter um gameta azinho com bezinho,
e Azinho com Bzão. Pronto. Os genes estão segregando-se independentemente uns dos outros. Aqui, eles segregam dependente um do outro, porque Azão e Bzinho sempre vão juntos. Azinho e Bzão sempre vão juntos. Então, isso aí é genes ligados. Tá? Se Mendel tivesse feito os estudos dele com uma espécie cujos caracteres que ele estava analisando fosse assim, os genes fossem ligados, ele nunca teria chegado à segunda lei, ao enunciado da segunda lei, como ele colocou. Mas é porque ele trabalhou com as ervilhas e os casos de herança que ele viu das ervilhas eram casos de genes em cromossomos independentes. Ficou claro para você o que significa genes ligados e o que significa genes em segregação independente? Tá? Então, se o indivíduo produz dois tipos diferentes de gametas sempre, então os genes estão ligados. Se ele produz 4 tipos diferentes de gametas, os genes estão em segregação independente. Um indivíduo com genes ligados só vai produzir 4 tipos diferentes de gametas se tiver ocorrido cruze. Se a célula, na meiose, ela fez cruze over, ela fez permutação, aí tudo bem. Se não houve permutação, é 2 tipos. Mas não vamos aprofundar muito não, que lá na frente, quando a gente vê linkage, fica melhor. Tá? O que eu quero aqui é apenas que você entenda o que significa genes estarem em segregação independente e genes estarem no mesmo cromossomo. Entendido? Ficou claro isso aí? Entendido isso? Pronto. Então funciona assim, certo? Então o item 1, ele está correto, ok? Os genes em um mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos e são denominados genes ligados. Isso. Os genes de um mesmo cromossomo tendem a ser dados juntos, porque a separação dos alelos significa a separação dos cromossomos, significa a disjunção dos cromossomos. Corretinho aí. Quando uma característica particular de um organismo é governada por muitos pares de genes que possuem efeitos similares e aditivos, nós dizemos que esta característica é uma característica poligênica, tá certo? Também chamado de herança quantitativa, também chamada de polimeria, que a gente vai estudar na sequência agora. A gente vai ver as heranças sexuais, próximo domingo, herança ligada ao sexo, restritos a essas coisas, e depois a gente vai ver as interações gênicas. Aí dentro do estudo das interações gênicas, a gente vê as heranças por polimeria, herança poligênica. Hoje o que eu quero que você entenda aqui sobre polimeria é o seguinte, item 2. Pronto, está aqui. Cor de pele na espécie humana é a característica mais clássica que a gente tem por efeito de polimeria. Existem 2 pares de alelos, 4 genes que definem a característica cor de pele na espécie humana. Okay? Esses genes, eles têm efeitos aditivos. O que é ter efeito aditivo? É ter efeito quantitativo no fenótipo. O fenótipo, ele varia em intensidade. Se eu tenho uma variação fenotípica em intensidade, a característica é por polimeria. Exemplo, altura na espécie humana. Tu tem um indivíduo baixinho, um pouco mais alto, tem um médio, um pouco mais alto, mais altão. Pronto. Então, eu tenho uma variação quantitativa no caráter. Eu tenho melancia de 4 kg, de 5 kg, de 6 kg, de 10 kg, 12 kg, 14 kg, 16. Eu tenho melancia de tudo quanto é peso. A variação do peso do fruto está variando em quantidade. Então, isso é um caso de que? Herança quantitativa. Então, ele tem uma sequência de genes lá que dá um efeito aditivo, intensifica o caráter. Mesma coisa aqui. São 4 genes que definem a cor de pele na espécie humana, 2 pares de alelos. Mas se o indivíduo tiver todos os alelos tudo dominante, azão, bezão, por exemplo, ele será de fenótipo de cor de pele negro, que é o fenótipo mais intenso. Agora, se ele tem apenas 3 genes dominantes, sendo, por exemplo, azão, bezão, bezinho, ou azinho, bezão, o importante é que tenha 3 aditivos, ele vai ser um pouco mais claro que o indivíduo negro. Ele é o indivíduo mulato escuro. Se ele tiver somente 2 genes aditivos, 2 genes dominantes, ele é um mulato médio, um pouco mais claro ainda. E o mulato claro só tem um gene dominante. Ele pode ser esse genótipo aí, azinho, bezinho,
ou ele pode ser azão, azão, azinho, azinho, bezão, bezinho, tanto faz. Entendeu? E o indivíduo branco é o indivíduo que tem a menor produção de melanina, que dá a tonalidade da pele, é o indivíduo azinho, azinho, bezinho, bezinho. O que você observa aqui? Então, você observa que há uma variação quantitativa no fenótipo em função da quantidade de genes dominantes no genótipo. O que é que ele diz aqui? Quando uma característica particular de um organismo é governada por muitos pares de genes que possuem efeitos similares e aditivos, nós dizemos que esta característica é uma característica poligênica. É um caso de quê? De polimeria, certo? Item 2. Ok? 3. Quando 3 ou mais alelos para o dado locus estão presentes na população, dizemos que este loco possui alelos múltiplos. Corretíssimo. Alelos múltiplos, né? ABO. ABO é um caso de herança por polialelia. Eu não tenho um par de alelos que define grupo sanguíneo ABO. Eu tenho 3. É um gene chamado de IA, um gene chamado de IB e um gene chamado de ISIN. Então, eu tenho 3 alelos aí determinando grupos sanguíneos ABO. Alelos múltiplos ou polialelia, como também é chamado. Está correto o item 3. 4. Um organismo com 2 alelos idênticos para um locus em particular é considerado homozigoto para este locus. Isso, não é isso mesmo? Homozigose, tá? O indivíduo tem os mesmos tipos de genes nos locus. Está aqui, ó. Azão, azão, só dominante, ou azinho, azinho, só recessivo. A heterozigose é quando o indivíduo apresenta no mesmo par de homólogos, né, os 2 alelos, um é dominante e o outro é recessivo. Está certo também o item 4. 5. A aparência de um indivíduo com respeito a uma dada característica herdada é chamada fenótipo. Corretíssimo. Alternativa, letra E. A característica que o indivíduo herdou, a característica que se expressa, que é visualmente reconhecida no indivíduo, corresponde ao seu fenótipo. Fenótipo este que é determinado pelo genótipo. Não é isso? O genótipo determina o fenótipo. Legalzinho? Tá? Se o indivíduo exibe uma característica nele e ele não apresenta genes para essa característica, então o que ele está exibindo é uma fenocópia. A menina pegou Velaton, eu não sei nem se utiliza mais isso hoje, no meu tempo era Velaton, tintura de cabelo. A menina era lourinha, 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 cara, só tu vendo. Aí pintou o cabelo de preto, comprou Velaton preto, pintou, meteu tintura, ficou preto, 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 preto. Uma loira que virou morena. O que aconteceu aí? Né? Ela está exibindo um caráter, mas que não é geneticamente determinado nela. É geneticamente determinado noutra pessoa, que existem pessoas que são geneticamente de cabelo preto. Mas no caso dela, não. Ela é loira natural, mas ela pintou, ficou preta. Então, o que ela fez? Uma fenocópia. Fenocópias é uma imitação de um caráter que existe na população e que é genético, mas que aquele indivíduo não tem a carga genética para aquela característica. Beleza? Então, essa é a situação. Então, fica corretinho aí os conceitos abordados. Existe da marca Vela. Existe da marca Vela. Mas eu sou mais antigo, né, dele? Você é jovem ainda. Eu sou antigão, né? Eu sou do tempo de que móvel de cozinha se chamava pitisqueiro. Tu sabe o que é um pitisqueiro? Talvez você não saiba. Você vai ter que perguntar para sua avó. Né? Pois é, pitisqueiro é um móvel de cozinha antigo chamado cristaleira. Que, por sinal, hoje é vendido caro. Só que é gente de dinheiro que compra cristaleira para ter em casa. Entendido? Pronto, exatamente. É coisa da sua avó. Entendi, professor. Você é retrô, isso está na moda. Eu sou retrô, realmente. Né? Eu sou analógico, entendeu? Sou um cara analógico. Naquela época, a gente, para conquistar as meninas, tínhamos que usar calça boca de sino, camisas volta ao mundo, sapato passe doble ou 752 da Vulcabras. Entendido? As meninas usavam saia plissada com anágua, um perfume cheirosíssimo da Cachemire Bouquet e tomavam banho com sabonete Palmolive ou Jessie Leather. Pronto, eu sou desse tempo aí. Galera. Percebido aí? Tudo vai e volta. Retrô é moderno. Então, pronto. Então, eu sou moderno porque eu sou realmente um cara
da antiga, né? Da antiga. Eu estava ontem conversando com um cara que me ajuda nas questões digitais, ele me dá uma ajuda no canal que eu estou desenvolvendo, aquela coisa toda. E aí eu estou com uma lista de e-mails que eu capturei a partir do dossiê que eu distribuí por aí. E aí eu digo, rapaz, eu quero baixar essa lista de e-mail para deixar offline no meu computador, tal. Aí ele disse, como é que eu faço para baixar do programa lá? Aí ele me deu os toques lá e disse, rapaz, me diga uma coisa, tu é do tempo da máquina de escrever? Eu disse, cara, eu sou do tempo da máquina de escrever, pô, eu quero um negócio no papel. Entendeu? E eu sou do tempo realmente da máquina de escrever. Eu fiz meu curso de datilografia em 1977. Percebido ou não? 1.200 toques por minuto. Você, naquela época, era considerado um pós-graduado já, se tivesse um curso de datilografia. Mas, vamos embora, né? Senão nós não terminamos a lista hoje. Pronto, vamos para a questão 2. Questão 2 aí, da nossa BioRev Intensivão Genética Geral. O caso Fernando e Isabel planeja ter um filho e ambos têm sangue tipo A. Ambos têm sangue tipo A. Fernando e Isabel têm sangue tipo A. Ó, Fernando tem sangue tipo A, Isabel tem sangue tipo A. Certo? Ó, questão de genética, você vai lendo e vai escrevendo. É a melhor maneira de você fazer. Reunir os dados. A mãe de Isabel tem sangue tipo O. Olha aqui, ó, tá aqui a mãe de Isabel, que tem sangue tipo O. O pai e a mãe de Fernando têm sangue tipo A. Ó, o pai e a mãe de Fernando têm sangue tipo A. Já coloquei aqui os pais de Fernando. Mas o outro filho deles tem sangue tipo O. Tá aqui, ó. O outro filho tem sangue tipo O. Pronto. Eu já preenchi aí o heredograma. Tá certo? E aí ele pergunta o seguinte, com relação ao tipo sanguíneo, quais são os genótipos do pai e da mãe de Fernando? Então ele quer saber os genótipos do pai e da mãe de Fernando. Eu sei que o pai de Fernando tem o gene IA. A mãe de Fernando tem o gene IA. Podem ser homozigotos, IA, podem ser heterozigotos, IAzinho. Mas como a questão diz que o irmão de Fernando aqui, ó, o irmão, por sinal, mais novo, é do grupo O, ele é izinho. Então, os pais de Fernando são heterozigotos. IAzinho. Pronto. Respondida a questão A. B. Qual a probabilidade de que uma criança gerada por Fernando e Isabel tenha sangue tipo O? Probabilidade de uma criança gerada por Fernando e Isabel tenha sangue tipo O. Beleza? Aí vamos lá. Muito bem, tá aqui. Pai Iazinho, mãe Iaizinho, beleza? Show de bola. Legal. Preste atenção. Qual é o genótipo de Isabel? Isabel é Iaizinho. Concorda comigo? Por quê? Porque a mãe de Isabel é O. Ela herda um genezinho de sua mãe. O gene A, embora o heredograma não tenha informações que definam o pai dela, mas eu sei que o pai dela tem o gene IA. Porque se a mãe não tem, ela recebeu do pai. Então o gene A veio do pai. Então o pai dela é do grupo A ou do grupo AB, que são os dois grupos sanguíneos que têm gene IA. Tá certo? O pai dela não é do grupo B e não é do grupo O, com certeza. Mas pode ser A, pode ser AB. Ó, legal? Agora, quando eu venho para Fernando, né? A Isabel, eu já tenho o genótipo dela definido, ela é IAzinho. Agora, Fernando é IA traço. Por quê? Fernando, ó, olhando para os pais de Fernando, ele pode ser IA, mas ele pode ser também IAzinho. Beleza? IA ou IAzinho. Pronto. Certo? Então, ele quer saber probabilidade de Fernando com Isabel tenha uma criança de tipo O. Criança não importa o sexo. Tanto faz se menino ou menina. Ele quer saber criança. É tanto que o símbolo no heredograma, ó, tá aqui, ó, sexo indeterminado. Porque não está importando o sexo. Aí. Tá? É somente em relação à característica. Agora é o seguinte, preste atenção. Ontem mesmo, ontem mandaram uma questão para mim, foi até o Boanés que mandou, eu estava tomando uma cachaça, Boanés mandou a questão, eu digo, Boanés, eu estou bebo, não tenho como resolver essa questão agora para você não, deixa eu chegar em casa. No outro dia, eu resolvi a questão para ele. Foi, não, Boanés? Certo ou não? Olha, Boanés, é bom então.
No outro dia, qual foi o detalhe que passou despercebido por Boanerges? Exatamente isso que eu vou mostrar para você agora. Essa questão eu coloquei aí exatamente por esse motivo, porque passa despercebido. Preste atenção. Se eu tenho alguém numa questão de cruzamento, se eu tenho alguém e esse alguém que está envolvido num cruzamento não tem genótipo definido, porque ele pode ser homozigoto ou heterozigoto, primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a probabilidade desse indivíduo ter o genótipo possível para o que se está perguntando na questão. Tá? Eu sei o seguinte, se Fernando for Iaiá, nunca jamais eles poderão ter um filho O. É impossível. Tá? Mas Fernando pode ser heterozigoto, pode ser Iaizinho. Qual a probabilidade dele ser heterozigoto? Que é o genótipo possível para que ele, com Isabel, possa ter uma criança do grupo O. Concorda? Então, o que é que você faz? Tenho que resolver isso aí. E aí, vamos para as contas, né? Eu pego aqui os pais de Fernando, ó, que são Iaizinho e Iaizinho, genótipo definido, e faço o cruzamento. Fazendo o cruzamento dos pais de Fernando, eu posso obter isso aqui, né? Iaiá, e aí 2 vezes Izinho. A probabilidade de Fernando ser heterozigoto, agora, ó, presta atenção, a probabilidade de Fernando ser heterozigoto será de 2/3. Certo ou não? Lembrar que Izinho para Fernando é impossível, porque o heredograma já disse para você que Fernando é portador do gene A. Então, Fernando não tem como ser Izinho, porque ele é de grupo sanguíneo A. A minha questão é o outro gene. O outro gene. Como é que eu vou definir isso aí? Entendido isso? Certinho ou não? Então, tá aí. É quanto? 2/3. Tá certo? Agora, o que é que eu faço, né? Vou pegar Fernando e Isabel, considerar Fernando heterozigoto agora. Por quê? Porque eu já calculei a probabilidade dele ser heterozigoto e cruzar com Isabel, que é de genótipo definido, Iaizinho. O resultado desse cruzamento é Iaiá, Iaizinho, Iaizinho e Zinzinho. Qual a probabilidade de grupo O aí? Deu 1/4. Tá certo? Então, qual será a minha probabilidade total? Será 2/3 vezes 1/4, que é igual a 2/12, que é igual a 1/6. Então, a probabilidade aí, tá? A probabilidade aí do que responde a letra B, tem o tipo O, é exatamente o que? É 1/6. Pronto. Entendeu? Então, quando você pegar questões de heredograma, preste atenção nesse detalhe. Tá? Entendido? Digamos que o pai de Fernando também não tivesse genótipo definido, o indivíduo tivesse colocado uma anotação aqui dizendo que ele era IA traço. Você tem que calcular a probabilidade dele ser heterozigoto, ou homozigoto, para passar, entendeu? Então, tem que calcular tudo. O que não está definido tem que ser calculado. Beleza? Muito bem. Questão 3. A genealogia a seguir refere-se a uma família que a mulher 3 da geração 2, está ela aqui, Professor, apresenta fibrose. Oi, diga. Licença. Por que Fernando não é 2/4? A probabilidade não é 2/4. Não é 2/4, não é 2/4. Para Fernando não é. Por quê? Por quê? Porque Fernando não pode ser Izinho. Fernando é um indivíduo que já existe na natureza e ele é portador do gene IA. O indivíduo para ser Izinho é grupo O. Fernando é de grupo A. Tu consegue visualizar isso? Então, isso aqui para Fernando é impossível. O que é que Fernando pode ser? Né? O que é probabilidade? Tá? É um número de eventos favoráveis dividido pelo número de eventos possíveis. Esse é o conceito padrão de probabilidade. Número de eventos favoráveis dividido pelo número de eventos que são possíveis. Quantos eventos favoráveis eu tenho para Fernando no cruzamento de seus pais? Favorável é o que eu estou probando. Eu tenho 2 eventos favoráveis no resultado dos cruzamentos. Percebe? Ó, Iaizinho e Iaizinho. Tá certo? Certo? Agora, quantos eventos são possíveis para ele? Ele ou é Iaiá ou é Iaizinho. Então, eu tenho 3 eventos possíveis e 2 eventos favoráveis. Por isso que é 2/3. Izinho para ele não é evento possível. Por quê? Porque o heredograma já disse para a gente que ele é IA. Entendeu? Que ele é do grupo A. E o próprio enunciado da questão diz também, ó, Fernando tem sangue tipo A.
Então, ele só pode ser o quê? IA alguma coisa. Entendesse? Percebeu sim ou não? Tá? Então, eu preciso, quando eu faço a probabilidade, eu preciso descartar o que é impossível na probabilidade. Tá? Agora, no caso do filho deles, o filho deles não nasceu ainda. O filho deles não existe ainda. Todas as probabilidades aqui para o filho deles são possíveis. Concorda ou não? Tudo aqui é possível. O filho dele pode ser Iaiá, pode ser Iaizinho, pode ser Izinzinho, tudo é possível. Agora, qual é o evento favorável, que é o que ele pergunta? Tenha uma criança de sangue tipo O, é só um. Então, eu tenho um evento favorável para 4 eventos que são possíveis, 1/4. Pronto, a definição básica de probabilidade. E aí, como os eventos eles são independentes, tá? Os eventos aqui eles são independentes, então eu vou o quê? Multiplicar para ter a minha probabilidade total. Entendeu, meu querido? Certinho? Cadê ele? Foi embora? Entendi, professor. Entendi, Entendeu? obrigado. Show? Beleza? Se ainda está com dúvida, pergunta de novo, a gente explica de outra forma. Mas Não, ficou claro entendi, para você? entendi. Pronto. Então, sempre quando você calcular esse tipo de probabilidade, você tem que excluir o que não é possível para o indivíduo, baseado numa informação que existe sobre ele. Então, a informação que existe sobre Fernando é que ele é do grupo sanguíneo A. Então, O, para ele, é algo que impossível. Eu não posso considerar isso como evento possível, no caso dele. Ok? Beleza? Show? Aí vamos lá. A genealogia a seguir refere-se a uma família em que a mulher apresenta fibrose cística. A fibrose cística é uma doença do sistema respiratório, tá? Onde o indivíduo ele secreta uma quantidade de muco exagerada. Tá? As vias respiratórias, as células, secretam mucos. Existem células glandulares nas vias respiratórias, brônquios, bronquíolos, que produzem secreção mucosa de caráter viscoso. Para quê? Para retenção de impurezas que o indivíduo possa assimilar no processo de respiração. Tá? Quando o indivíduo produz isso em excesso, através de uma disfunção genética, então isso afeta demais o sistema respiratório dele, chama-se fibrose cística. Aí ele diz o seguinte, essa mulher tem fibrose cística, tá? Os demais membros são todos normais. Sabendo que a frequência de indivíduo heterozigoto na população é de 1/20, calcule a probabilidade de o casal 4-2 e 5-2 gerar uma criança com fibrose cística. Belezinha? Tá. A fibrose cística é uma característica dominante ou recessiva? Me diga aí. É uma característica recessiva. Eu tenho aqui indivíduos aqui, ó, pais normais, e tem um indivíduo aqui com fibrose cística. Tá? O indivíduo 3-2. Belezinha? Beleza? Aí, olha só. Vamos preencher aqui o heredograma, resolução. Pronto. A fibrose cística é um caráter recessivo. A gente já definiu isso aí. Normal, Fzão. Fibrose, Fzinho. Tá? Eu peguei exatamente pela regrazinha de genes, a regra padrão. Como é que é a regra padrão? Pega o primeiro nome do caráter recessivo, pega a primeira letra, pronto, define o caráter recessivo. A mesma letra maiúscula para o caráter dominante. Então, Fzinho para fibrose, que é o caráter recessivo, Fzão para normal, que é o caráter dominante. Analisando aqui o cruzamento, os indivíduos 1-2 são heterozigotos, tá? Por causa do indivíduo 3, que é recessivo, né? O indivíduo 3 é recessivo, botei errado aqui. Será que o resto está errado também? Só que eu botei errado aqui. Fzinho, tá? 4 e 5 aqui, Fzão traço, Fzão traço. Não tenho como definir os genótipos desses indivíduos aqui, tá certo? Aí vamos lá. Olha só o que é que acontece agora. Aqui, eu não quero sair daqui porque senão você vê aí. Mas tudo bem, no final corrige isso aí. Olha só. Preste atenção agora. O indivíduo 3-2 é Fzinho, Fzinho, certo? Erro de gabarito meu aqui, tá? Fzinho, Fzinho. O indivíduo 4 aqui, ele é Fzão traço. Por quê? Ele tanto pode ser Fzão, sendo, portanto, homozigoto, como pode ser Fzão, Fzinho, sendo, portanto, heterozigoto. Percebeu? Então, eu não tenho como afirmar
se o indivíduo 4 é homozigoto ou é heterozigoto. Legal? Aí, ó, o indivíduo 5 aqui, mesma situação. É uma mulher que é normal, que não tem fibrose cística e que está casando com esse indivíduo aqui. Tá? Eu não sei o genótipo dessa mulher, eu sei apenas o fenótipo. Ela não tem fibrose cística. Então, olha só, e a pergunta dele é o quê? É esse casal aqui, que é o 4,2 com 5,2, esse casal aqui, produziu uma criança com fibrose cística, que é uma criança, no caso, o quê? Recessiva. Beleza? Só que eu tenho 2 problemas a resolver na questão. Quais são os 2 problemas? O indivíduo 4, calcular a probabilidade de 4 ser heterozigoto, calcular a probabilidade de 5 ser heterozigota, tá? Para que eu possa fazer o cruzamento e obter, então, a criança resultante aqui recessiva. Está claro isso, sim ou não? Beleza? Muito bem. Primeira coisa que eu vou fazer, calcular aqui probabilidade de 4 ser heterozigoto. Quem são os pais? Fzão, Fzinho, Fzão, Fzinho. Cruzando aqui, eu vou ter esse resultado. Fzão, 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 Fzinho, Fzão, Fzinho, Fzinho, Fzinho. Qual a probabilidade de 4 ser heterozigoto? 2/3. Ó, 2/3. Fzinho, a mesma situação anterior, meu querido. Ó. Fzinho, Fzinho para o indivíduo 4 é impossível, porque o heredograma já disse para você que ele é portador de Fzão. Então é 2/3. Qual a probabilidade de 5 ser uma mulher heterozigota? 1/20. Como assim, Bilipô? 1/20? É. Por quê? Ele disse já na questão, ele deu para você. Como assim, Bilipô? Olha lá. Sabendo que a frequência de indivíduos heterozigotos na população é de 1/20, pronto. Essa mulher, eu não sei de onde ela está vindo. Bilipô, por que tu calculou 2/3 aqui para o indivíduo 4? Porque eu sei quem são os pais. Se eu sei quem são os pais, eu vou calcular a probabilidade exata do indivíduo aqui. Aqui eu não sei nada sobre essa menina aqui. Nada, nada. Aí olha só que coisa interessante. Billy Paul, digamos que na questão não existisse esse dado aqui, que a frequência de indivíduos heterozigotos da população de 1/20. Quanto seria a probabilidade dela ser heterozigota? 1/50, 1/2. Seria a probabilidade. 1/2. Por quê? Porque essa menina aqui, que eu não sei de onde ela vem, o outro gene, ou é um gene Fzão, ou é um gene Fzinho. Então, se eu não sei quem são os pais dela para calcular a probabilidade dela ser heterozigota, então eu digo que é quanto? 1/2. Pode ser outra coisa? Não. Ou ela é Fzão, amigo. Ou ela é Fzão, Fzinho. Pronto, morreu. Mas como na questão ele disse isso, que a proporção de indivíduos heterozigotos é de 1/20, então eu pego lá 1/20 e coloco aqui. Showzinho? Pronto. Beleza? Ok? E aí, fazendo o cálculo deles aqui, para o menino, aí deu quanto para o menino? Deu 1/4. Eu considero ele agora heterozigoto, considero ela agora heterozigota, faço o cruzamento, deu quanto para o menino? 1/4. A minha probabilidade total vai ser o quê? 2/3 vezes 1/20 vezes 1/4, que dá 2 por 240, que é igual a 1 para 120, ou 0,83%. Ou 1. Pronto. É a probabilidade. Aí. 0,83% de chance. Resolveu, respondeu a questão. Belezinha? Ok? Show? Tem umas perguntinhas aqui, deixa eu olhar aqui o que é que tem. Errado não tá, show, Fernando. Beleza, show de bola. Certinho, galera? Podemos ir para a próxima? Questão número 4. Vamos lá para a questão número 4. Um jovem suspeita que não é filho biológico de seus pais, pois descobriu que o seu tipo sanguíneo é O, RH negativo. O de sua mãe é B, RH positivo. E de seu pai é A, RH positivo. Certo? A condição genotípica que possibilita que ele seja realmente filho biológico de seus pais é, ora, se o indivíduo suspeita que não é filho biológico dos pais,
porque ele descobriu que o sangue dele é O, o pai seu pai é A, sua mãe é B. Então, olha só a situação dele. Pronto, está aqui o heredograma. O pai dele, mãe dele e ele. Ele é O, negativo. Entendido? O negativo. Se ele é O negativo, ele é Izinho, Izinho, Rzinho, Rzinho. O caráter O é recessivo, o caráter negativo também é recessivo. Os pais dele, o pai é A positivo, a mãe é B positiva. Olha só, se ele é Izinho, Izinho, tem que ter Izinho de um lado, tem que ter Izinho do outro. Então, os pais têm que ser heterozigotos para ABO. Ele é negativo, Rzinho, Rzinho, o pai é positivo e a mãe é positiva, tá? A mãe tem que ser Rzão, Rzinho e Rzão, Rzinho, porque tem que ter Rzinho de um lado, tem que ter Rzinho do outro. Então, amigo, a condição que diz que ele é filho do casal envolvendo sistema de grupo sanguíneo, os pais têm que ser heterozigotos, tanto para o sistema BO, como para o fator RH, letra A. Está respondida, então, a questão. Belezinha? Vamos para a questão 5. A fenilcetonúria é uma doença hereditária autossômica recessiva. Ó. Aí, o que é fenilcetonúria? Fenilcetonúria, isso também é chamado de PKU. É o nome também, PKU. É uma doença famosa que você nunca lembra da doença, mas você lembra do teste. Para você identificar se o indivíduo tem fenilcetonúria, ele faz teste do pezinho. O teste do pezinho é para isso. Qual é o problema do indivíduo que tem fenilcetonúria? Ele não metaboliza o aminoácido fenilalanina. Fenilalanina não é metabolizado. A fenilalanina acumula-se e no sistema nervoso central produz ácido fenilático e ácido fenilpirúvico, que provoca retardamento mental grave. O indivíduo desenvolve QI de imbecil. QI de imbecil, Bilé? QI de imbecil é QI 20. Quando você chama um indivíduo de imbecil, você está dizendo que ele tem QI 20. O idiota é um pouco mais inteligente, ele tem QI 40. Tá certo? Beleza? Muito bem. Então, esse problema está associado à mutação de um gene PAH que limita o metabolismo do aminoácido fenilalanina. Por isso, é obrigado por lei que as embalagens de alimentos, como refrigerantes dietéticos, informem a presença de fenilalanina em sua composição. O que é que tem a ver, Billy Paul? O indivíduo ingere fenilalanina. A via metabólica da fenilalanina normal é ela ser convertida no organismo para tirosina. Isso não acontece no indivíduo que sofre de fenilcetonúrica. Tá? O aminoácido ele é convertido em ácido fenilático e ácido fenilpirúvico, que provoca retardamento no sistema nervoso central. O indivíduo que tem esse problema, qual a solução para isso? Ele tem que ter uma dieta, certo? Baixa em alimentos proteicos. Porque ao comer proteína, ele pode estar ingerindo fenilalanina. Esse cara nunca vai poder comer ovo na vida. O ovo tem muita fenilalanina, porque tem caseína, que é uma proteína rica em fenilalanina. Então, ele tem que ter uma dieta pobre em fenilalanina, para evitar a produção de ácido fenilático e fenilpirúvico, que leva à condição de retardamento mental grave. E ele tem que fazer isso até os 6 anos de idade, que é quando o desenvolvimento neurológico é completado. Tá certo? Então, muito bem. Então, por isso que a orientação é que, para uma mulher grávida, teve o bebê, primeira coisa a fazer, teste de pezinho. Porque isso tem que ser constatado precocemente. Tá? Porque se for constatado tardio e o processo de retardamento começou, eu não tenho como regredir isso, eu não tenho como retardar isso aí mais. Aí não tem solução. Então, o problema tem que ser detectado cedo. De preferência, na hora que nasce. Então, já faz o teste lá e verifica se a taxa de fenilalanina está normal ou não. Se não estiver normal, não pode consumir alimentos proteicos, de alto teor proteico. Tem que ter uma dieta aí. Vai para um nutricionista, falar com alguém da nutrição para fazer a dietazinha para ele. Agora, é obrigado por lei
que certos produtos indiquem isso. Se você pegar uma lata de Coca-Cola Diet, está escrito na lateral da lata, em letras garrafais, contém fenilcetonúrico. Próxima vez que você sair para tomar um negocinho e pegar uma lata de refrigerante Diet, Coca-Cola, dá uma olhada lá, está escrito lá, contém fenilcetonúricos. O que é que a Coca-Cola quer dizer com isso? Que a Coca-Cola é produzida à base de fenilalanina. Então, o indivíduo com PKU, com fenilcetonúria, não pode consumir. Se consumir, ele vai ter problema. É entendido? Aí a indústria coloca lá, para o indivíduo saber. Aí esse menino é um problema para ele. Por quê? Coca-Cola ele não pode tomar, chocolate ele não pode tomar, biscoito recheado ele não pode comer. Tudo negócio que menino gosta, mas ele não pode consumir. Até os 6 anos, nada. Por quê? Porque senão ele vai ter o problema, né? Aí eu tenho uma amiga que aconteceu isso com o filho dela, porque ela deixava o filho com a avó. A avó, com pena, deixava o menino comer essas coisas. Aí terminou o quê? O menino dançou. Entendeu? Nessa história aí. Tá? Então, funciona assim. Então, veja só. A fenilcetonúria é um caráter recessivo, então, esse resolução, né? Fzão para caráter normal, Fzinho para fenilcetonúria. Esse indivíduo aqui, ó, Fzinho, tá certo? Aí, vamos lá. Sim, vamos ler aqui, que eu faço pela sequência, né? Por isso, é obrigatório, muito bem. Uma mulher portadora de mutação para o gene PAH, está aqui a mulher, ó, tem 3 filhos normais, com um homem normal, cujo pai sofria de fenilcetonúria. O homem é normal, ó, ela tem 3 filhos normais, que são heterozigotos, porque herdam o gene Fzinho da mãe. O pai é normal, mas é heterozigoto porque o seu pai é Fzinho. Pronto, fechou aí o heredograma. Devido à mesma mutação encontrada na prova. Qual a probabilidade da 4ª criança gerada por esses pais apresentar fenilcetonúria? Olha lá. Fzinho, com Fzinho, cruzando aqui, dá indivíduo Fzinho ou Fzinho. Então, a probabilidade é de quanto? 1/4, não, aliás, é 1/2, né? É 1/2, letras... 25%, isso, 1/4 para... Não, cara, peraí. Desse cruzamento aqui, ou dá Fzinho, ou dá Fzinho. Na verdade, é letra D, 50%, né? Não é 1/4 de Fzinho, é 50%, tá? Coloquei errado aí. Negócio de copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, aí dá esses problemas aqui, né, cara? Dá esses problemas aqui. Aqui é 1/2. 1/2, pronto, dá 1/2. Então, aqui... Deixa eu corrigir logo isso aqui. É letra D. Beleza, galera? Pronto. Essa aí é a questão. Belezinha? Pronto. Não é isso mesmo? Certinho? Sim. Deixa eu ver aqui. Qual a pergunta sobre fenilcetonúria? Rapaz, o Dimitri Jones, ele está com tudo sempre. Entendeu? Ele está com tudo sempre. Certinho? Sempre. É o gás total, o Dimitri. Às vezes ele tem que dar remédio para ele de noite para ele dormir, porque ele não quer dormir. Depois de 6 anos, ainda há problema no consumo? Não. Tá? Esse Boanerges é um cara que vai em cima de tudo, dos detalhes. Boanerges é o seguinte. Essa dieta ela é até os 6 anos de idade. Tá? Até os 6 anos de idade. Por quê? Aos 6 anos de idade, o seu desenvolvimento neurológico ele foi completado. Você completou todo o seu desenvolvimento. Curioso, mas tá certo, não tá errado não, mano. Estou criticando não, é um elogio. Entenda isso como um elogio. Aos 6 anos de idade, o seu desenvolvimento neurológico está completado. Entendido? Até os 7 anos, a sua escala de valores ela foi definida. Você define toda a sua escala de valores, tá? No período de 0 a 7 anos. De 0 a 7 anos, a tua mente ela é aberta. Tudo que você receber, você é uma esponja. Então, você constrói o indivíduo adulto na fase de 0 a 7 anos. Tá certo? Por quê? Porque ele está aberto. Ele não tem subconsciente, ele não tem consciente. O consciente seu, ele é crítico. O inconsciente, ele não é. O inconsciente aceita tudo. O subconsciente aceita tudo. E uma criança até os 7 anos de idade, ela não tem consciente ainda. Tá? Ela está com o subconsciente aberto. Então, tudo que você jogar nela nesse período aí, ela absorve
e vai formar a sua escala de valores que pode definir situações que vão ficar para a vida toda a partir daí. Então, considera-se que o quê? O desenvolvimento neurológico cerebral ele é completado aos 6 anos. O problema do ácido fenilático e do ácido fenilpirúvico é durante o desenvolvimento neurológico. Aí provoca distúrbios no funcionamento da estrutura do sistema nervoso, está no desenvolvimento dele, o que leva ao retardamento mental. O indivíduo não consegue desenvolver bem a sua inteligência. Então, o problema é esse aí. Após os 6 anos de idade, o desenvolvimento neurológico já foi completado, então ele não vai ter grandes problemas por causa da fenilalanina, por causa do excesso de fenilalanina. Então, a questão está relacionada com isso aí. Beleza aqui? Ainda dá tempo? Ainda dá tempo? Dá. Vamos lá, para mais uma. Deixa eu ver a pergunta aqui. Valeu, show, certo, Bonerges, show de bola. Em um hospital haviam 5 lotes de bolsa de sangue, rotulados com os códigos 1, 2, 3, 4, 5. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação utilizando 2 tipos de soro, anti-A e anti-B. Os resultados obtidos estão descritos no quadro. Está aqui o quadrozinho abaixo. Quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo tipo A? Ora, o que é o indivíduo do grupo sanguíneo A? É o indivíduo que tem aglutinogênio A mais hemácias. O que define um grupo sanguíneo é a presença do aglutinogênio nas hemácias. Então, o indivíduo tem aglutinogênio A mais hemácias, ele é do grupo A. Tem aglutinogênio B, ele é do grupo B. Tem aglutinogênios A e B, ele é do grupo AB. Não tem aglutinogênios, ele é do grupo O. O que define o grupo é o aglutinogênio. Então, eu olho aqui para a tabela e verifico o quê? Soro anti-A. Quem aqui aglutinou com anti-A? Quem aqui aglutinou com anti-A? Está aqui. Aglutinou com anti-A, mas aglutinou também com anti-B. Então, está fora. Aqui, aglutinou com anti-A, não aglutinou com anti-B. Pronto, então esse aqui é do grupo A. Mais alguém nessa situação não aglutinou? Aglutinou. Aqui é B, aqui é AB, aqui é grupo O, né? Não aglutinou com nenhum dos soros, não aglutinou e aglutinou, aqui também é B. Então, tá ok, é 25. 25 pessoas aqui na tabela que são do grupo sanguíneo A. Questão chocolate, né, amigo? Olha, Enem 2014 aqui, a questão 7, tá? Dá tempo ainda. Antes de técnicas modernas de determinação de paternidade por exame de DNA, o sistema de determinação sanguínea foi amplamente utilizado como ferramenta para excluir possíveis pais. Embora restrito à análise fenotípica, era possível concluir a exclusão de genótipos também. Considere que uma mulher teve um filho cuja paternidade estava sendo contestada. A análise do sangue revelou que ela era do tipo sanguíneo A e o filho do tipo sanguíneo B. Ora, a mãe é A, o filho é B. Ora, quem pode ser pai de uma criança B com a mãe A? Indivíduos que tenham no seu genótipo o gene IB. A mãe não tem IB. Ele tem que herdar o gene IB de alguém, é do pai. Só quem pode ser pai de uma criança B com a mãe A é indivíduos que sejam do grupo B ou indivíduos que sejam do grupo AB, que são os 2 grupos sanguíneos que apresentam o gene IB. Então, nesse caso aqui, olhando para as alternativas, né? Ok, olhando para as alternativas, tá? Então, eu tenho que o quê? A mãe é IA traço, o filho é IB, alguma coisa. Então, resultado. Fazendo o cruzamento aqui, tá? Então, tem que ser o indivíduo que tenha IB. Então, vai ser o quê? Ele quer saber que exclui a possibilidade de paternidade, tá? Esse indivíduo aqui, IA, IA não tem condições de ser, tá? De ser pai de um filho B com uma mãe A. Belezinha? Certinho? Pronto. O tempo já está esgotando. Questão 8. Eu vou deixar o gabarito. Vamos fazer a questão. Não. Vai tomar muito tempo. Tá, acabou. Certo? Mas eu mando o gabarito para vocês com a resolução, certo? Sim. Valeu. Deila, show de bola. Certo, galera? Eu mando essa apresentação aqui com um gabarito. Eu vou disponibilizar lá para vocês na segunda. E da aula anterior também, que Boanés disse que não receberam o gabarito dela,
da pós-aula, então eu mando os 2 gabaritos para vocês aqui amanhã. Beleza, galera? Professor, Diga. uma dúvida. Você pode voltar para a questão anterior, por favor? Sim, vamos voltar. Peraí, deixa eu ir para lá. Diga. Essa daí não tem 3 alternativas corretas, não? Porque a A, B e a O E genótipo do homem são pelo sistema excludentes. biológico exclui a possibilidade de paternidade, que exclui, tá? Esse indivíduo aqui pode, esse indivíduo... Ah, é mesmo, bicho, tem 3, ó. Tem 3, né? Esses indivíduos aqui não podem. E aí, é mesmo, tem razão, tem 3, não é só alternativa. Eu não olhei isso ontem, eu fiz isso de noite e tarde, mas tá certo, São 3 mesmo, ó. Não sei porque o cara botou 3 aqui. Exclui, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Belezinha? Que não pode. É mesmo, cara, tem razão. Tem razão. Que coisa, ó. Eu acho que foi bem a questão que eu peguei, que tinha uma questão que eu peguei que estava com o item cancelado, eu acho que deve ter sido isso. Ei, mas valeu aí, beleza, galera? Goodbye para vocês, então. Deixa eu ver aqui. Show, 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 show. Deixa eu salvar aqui. Pronto, beleza. Valeu.